Olá pessoal, Célio Lobo com mais um audiobook e desta vez vamos aprender como atingir as suas metas e conquistar tudo o que você precisa para ser feliz na vida. Quando você terminar de ouvir este audiobook, você vai fazer alguma coisa, não vai? Provavelmente você já sabe o que, não é? Agora responda uma coisa, o que você vai fazer da sua vida daqui a 1, 5, 10, 15 ou 20 anos? Você sabe responder isto? A maioria das pessoas responde que não teve tempo de parar para pensar. Elas não tiveram tempo de planejar a coisa mais importante, que é a vida delas. Neste audiobook nós vamos entender o que realmente são metas e como implementá-las. Meta não é nada daquela bobagem que ensinam por aí. Meta e alvo são coisas absolutamente diferentes. Toda meta inclui um alvo, é verdade, mas nem todo alvo é resultado de uma meta. Você pode acertar um alvo sem ter planejado isto. Meta é o caminho que a flecha faz, é a preparação do arqueiro, é atingir o alvo. Tudo isso é a meta. Você tem metas para os próximos 12 meses? Se você tem, essas metas têm que incluir o caminho da flecha durante o ano, durante os meses, durante as semanas, durante os dias, durante as horas. Tem que incluir preparação do arqueiro, que é a sua preparação. Caso contrário, não são metas, são tentativas de sorte. Não adianta torcer para acontecer. Você pode ter uma lâmpada, um amuleto, mas nada disso faz milagre. Quem faz o milagre é você. A meta é um desenvolvimento seu. Meta não é sorte, é um planejamento que, sendo implementado de forma correta, é bem sucedida. Se você erra em planejar, você planeja em errar. Talento não é dádiva, não é dom. Quando a pessoa se dedica a aprender algo e se compromete a fazer com excelência, ela faz. Você pode se tornar um exímio pianista ou cirurgião se realmente estiver determinado a fazê-lo. É tão difícil conseguir algo que você não sabe o que é, quanto voltar de um lugar que você nunca foi. A primeira coisa que você tem que entender é que você tem que saber o que você quer. Você precisa sonhar, transformar seus sonhos em metas e implementar essas metas. Em 1953, todos os formandos da Universidade de Harvard foram entrevistados. A pergunta foi a seguinte: o que você vai fazer daqui a 5, 10, 15 anos depois de formado? A maioria dos formandos não tinha a menor ideia. Apenas uma minoria tinha ideia do que iria fazer. Uma minoria menor ainda, ou seja, 3% tinha por escrito o que planejava fazer nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Em 1973, 20 anos depois, eles foram entrevistados novamente e estes 3% que tinham suas metas por escrito valiam financeiramente 3 vezes mais do que os 97% restantes juntos. Além disso, eles tinham melhor vida familiar, menor número de hospitalização, entre outros. Então, os pesquisadores ficaram fascinados e resolveram investigar, mas aquela minoria de 3% não tinham notas melhores. Tinha o mesmo nível de QI, era da mesma raça e tinha o mesmo background, que é a origem da família. A única variável é que estes 3% tinham colocado por escrito o que pretendiam fazer nos próximos 5, 10, 15 ou 20 anos. Coisas importantes vão para o papel. Você não vai a um banco, aperta a mão do gerente e sai com o dinheiro. Você precisa assinar. Se você compra uma casa, tem que assinar. Se você se casa, tem que assinar. As coisas importantes precisam ir para o papel, inclusive suas metas. Uma coisa é pensar na meta, outra coisa é passar a meta para um papel. Este processo de passar do cérebro para a mão faz uma diferença enorme. Você realmente se conscientiza do que você quer fazer. Você tem que ser um observador em relação à sua meta, em relação ao que você quer fazer. E um modo de fazer isso é passar do cérebro para a mão. Hoje a nossa recomendação é: escreva, coloque em um papel aquilo que você quer na vida, porque estudos comprovam que é assim que funciona. Coisas importantes são colocadas no papel. Você pode estar ansioso com um monte de ideias. Coloque-as no papel. Esse é o primeiro passo
para que elas se organizem. Quando você coloca a sua visão, os seus sonhos em um papel, é bem provável que eles se realizem. A melhor forma de registrar suas ideias é fazer à mão, é usar sua coordenação motora, seu tato e o seu tempo. O importante é colocar suas ideias no papel de modo confortável. Não precisa ser legível ou inteligível para os outros, só precisa ser significativo para você. Primeiro, você tem que aprender a transformar seus sonhos em metas e depois transformar suas metas em realidade. Como se transforma um sonho em uma meta? Bem, primeiro você tem que sonhar. Muitos já jogaram a toalha, já deixaram de sonhar. As pessoas estão precisando aprender a sonhar novamente. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é sonhar. Depois, transformar o sonho em meta é muito simples, basta colocar uma data. No audiobook Você Atrai Aquilo que Transmite, nós mencionamos que você deve colocar uma data para que seus sonhos sejam realizados. Você deve registrar o que quer e para quando quer. Tudo aquilo que você coloca na categoria algum dia, provavelmente não vai acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque algum dia não existe no calendário. Quando você diz, algum dia eu vou ler este livro, o seu cérebro responde perfeitamente. O dia que algum dia chegar, nós vamos ler este livro. Só que algum dia nunca chega. Quando você diz, algum dia vou abrir uma empresa, você não vai abrir nunca. Se você colocar uma data, seu cérebro encontra tempo e um modo de fazer. Você tem que colocar data nos seus sonhos, porque no momento em que você coloca data, nós não estamos garantindo que você vai realizá-los. Porém, nós estamos dizendo que a chance de você realizá-los aumenta pelo menos 1000 vezes. Você já tem suas metas por escrito? Vamos te ajudar, porque se você falhar em planejar, você está planejando falhar. Você precisa criar vários tipos de metas. Meta física. É importante ter um corpo sadio. Isso é fundamental na sua vida, porque a mente não está somente no cérebro, ela está no corpo inteiro. Não há como ter uma mente sadia com um corpo doente. Portanto, é importante ter meta física. Mas tem gente que só tem meta física. O indivíduo faz 8 horas de musculação e desfila pela rua com aquele físico enorme. Quando chega aos 50 anos, entra em depressão, porque a musculatura começa a atrofiar e a pessoa colocou o ego todo no músculo. É importante ter um corpo sadio, mas você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta, porque alguém carrega a cesta e você vai perder tudo. A meta financeira. É importante ter meta financeira, porque nós vivemos em um mundo material. Dinheiro só não é importante para quem não precisa. Dinheiro é necessário porque quando você tiver dinheiro, você vai se ocupar com coisas mais importantes na vida. Mas enquanto você não tiver dinheiro, ele vai ser uma coisa importante para você. Mas você já percebeu que tem gente que só tem meta financeira, é capaz de fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro? É um desequilíbrio. Meta espiritual. Não há dúvidas de que a meta espiritual é importantíssima, mas você não pode ter apenas meta espiritual, porque você vive em um mundo material. Se você ainda não aprendeu a viver aqui, como é que você quer aprender a viver em outro plano? A meta espiritual é importante, mas você veio aqui para viver uma vida material também. É preciso aprender a viver aqui. Aprenda a viver o dia a dia. Aprenda a amar, respeitar e perdoar os outros. Aprenda a ser solidário, ser grato e aprenda a produzir. Também aprenda a fazer as coisas com excelência. Meta social. É importante ter uma vida social, mas você não pode ter apenas meta social. Não pode passar a vida inteira pensando em festa, formatura, chá de panela, despedida de solteiro, casamento, chá de bebê, batizado, churrasco, aniversário, almoço, inauguração, jantar, lançamento, premiação, entre outros. Se você se concentra apenas nisso, fica difícil. Meta profissional. É importante ter uma meta profissional, mas se você só tem uma meta profissional, você acaba infartando aos 40 anos, não relaxa, não goza a vida, não tem tempo para os amigos e a família, sua esposa ou marido fica carente, seus filhos crescem e você não participa da vida deles.
é de suma importância a sua participação na vida das pessoas que você ama. Então, você precisa equilibrar tudo isso. Meta familiar. É importante que você tenha uma meta familiar. Nossos filhos são tão importantes quanto nós, nem mais nem menos. Existe uma síndrome chamada Síndrome do Ninho Vazio. É a mãe que dedica a vida inteira aos filhos e mais nada. Então, os filhos crescem, vão embora, como nós fomos, e ela entra em profunda depressão porque colocou todos os ovos na mesma cesta e a cesta foi embora. É importante ter uma meta familiar, mas faça outras coisas além de cuidar dos filhos, porque eles vão embora e você vai ficar. Faça outra coisa além de se dedicar ao cônjuge, aos filhos, aos pais, aos irmãos, até para não ficar uma pessoa chata que só vive a vida dos outros. Você precisa ter outras atividades, outros interesses na vida. É fundamental que você entenda isso. Meta mental. Esta é mais uma meta que você precisa equilibrar. Tem gente que conhece a enciclopédia britânica de capa a capa. Você pergunta à pessoa se ela fez alguma coisa com esse conhecimento e ela responde: por enquanto, nada. Conhecimento é poder em potencial, mas ele só se torna conhecimento de fato quando ele passa do campo de pensar para o campo de agir. Não adianta ter muito conhecimento sobre algo que você nunca vai aplicar, nunca vai utilizar. Não serve para nada, além de tomar seu tempo e sobrecarregar a sua cabeça. É importante ter metas, mas só planejar não adianta. Você precisa colocar em prática. E para colocar em prática, um dos grandes segredos, como foi dito anteriormente, é colocar uma data. Outros detalhes que você precisa saber a respeito das metas. Primeiro, a meta tem que ser sua. Você não tem que estudar medicina porque o seu pai gosta. Se é ele quem gosta, ele que faça. Como foi dito no audiobook, você atrai aquilo que transmite. A meta tem que ser sua. Você deve fazer uma coisa que você goste. Segundo, você tem que estar comprometido. Não apenas envolvido, mas sim comprometido mesmo. Ter sucesso não é tão difícil, apenas é necessário fazer o que precisa ser feito, mas a maioria das pessoas não está disposta a fazê-lo. Então, não acontece nada. Nada ocorre na sua vida sem a sua participação. Para ter sucesso, você precisa estar comprometido. Existe uma grande diferença entre comprometimento e envolvimento. O sanduíche X-Tudo leva hambúrguer, queijo, presunto, bacon e ovo. Quando você come um sanduíche como este no seu lanche, a vaca, o porco e a galinha estão envolvidos no seu lanche. Entendeu a diferença? Quando você está comprometido com a sua meta, não importa os obstáculos, você vai vencê-los. Terceiro, a meta tem que ser grande. Você tem que mirar na lua, porque se errar, você vai estar entre as estrelas. Quando a sua meta for algo simples, que as pessoas acreditem facilmente, você deve aumentar. Quando a sua meta for algo tão grande, que as pessoas duvidem que você seja capaz de atingi-la, você estará no caminho certo. Quarto, você deve dividir sua meta em etapas. Se você vê sua meta como um todo, ela assusta, mas se você cortá-la em pedacinhos, você vai ultrapassando as etapas e acaba atingindo. É como comer um salame. Você não come um salame inteiro, mas se você cortar em fatias, você vai tomando umas cervejas e acaba comendo o salame inteiro. Quinto, você deve ter metas a longo prazo, metas de 5, 10, 15 ou 20 anos, porque se o seu patrão te der uma bronca amanhã, isso não vai estragar tudo, pois é apenas uma etapa para chegar até onde você quer. Sexto, você deve ter atividades diárias. Quer ser bilionário em 5 anos? Bem, então como você vai estar daqui a 4, 3, 2 ou 1 ano? Como você pode estar daqui a 6 meses? Como você vai estar daqui a 30 dias? Como você vai estar daqui a 7 dias? O que você vai fazer amanhã para ser bilionário daqui a 5 anos? Não é só esperar os 5 anos passar e acabou. Sétimo, você precisa descobrir onde está em relação à sua meta. Por exemplo, se você quer chegar ao Rio de Janeiro, você precisa saber
onde você está para saber em que direção seguir. Se você está em São Paulo, você precisa subir. Se está em Minas Gerais, você precisa descer. Tudo depende de onde você está. Nem o GPS pode informar o rumo que você deve tomar se não detectar a sua localização. Tem gente que cria metas para conseguir coisas que já tem e não se deu conta. Antes de tentar alcançar determinada quantia, você deve saber quanto você tem naquela poupança que está lá esquecida. Reveja suas metas periodicamente para não desperdiçar tempo e energia com coisas que você não quer mais. Agora vamos dar uma chance importantíssima para que suas metas sejam atingidas. Mas antes, você precisa entender uma coisa fundamental. Para atingir suas metas, você só precisa mudar uma coisa: você. As bases e os princípios da evolução biológica na Terra, decodificadas e explanadas por cientistas como Darwin, em nenhum momento afirmam que o planeta Terra muda ou se adapta em benefício do homem. Nós é que existimos para benefício da Terra, apesar de não entendermos exatamente como isso ocorre, nem nos comportamos assim. Um dia a balança entre o benefício e o custo para a Terra pode pender para o outro lado. Basta um sopro forte da atmosfera ou uma onda maior para sermos varridos daqui como insetos invasores em uma cozinha que está sendo limpa. Ao contrário do que gostaríamos, as leis da física e de todo o universo conhecido não existem para o nosso deleite. Excetuando-se alguns aspectos ainda confusos da física quântica, nós é que existimos por alguma razão no universo. Estamos aqui porque o universo precisa de nós. Se não precisar mais, certamente outras formas de vida tomarão o nosso lugar. Em outras palavras, nem a Terra, nem o universo giram em torno do seu umbigo. Mesmo que, na sua percepção, você seja o centro da sua existência e todo o restante esteja girando em torno de você. Mas percepção não é realidade. Da mesma forma, o cliente da sua empresa, que é seu cliente por derivação, também não existe para o seu benefício. Você não faz favor algum para os seus clientes, mesmo que eventualmente eles pensem assim. Por que estamos dizendo isso? Para que você entenda que o importante não é o que você ganha ao atingir sua meta, mas sim o que você se torna ao atingi-la. Sua profissão é um buraco quadrado, mas você é retangular e tenta forçar a entrada. O resultado é estresse. Sua saúde é um buraco em formato de estrela, mas você é circular e tenta forçar a sua saúde comendo e bebendo como um louco. O resultado é o seu peso aumentado e as doenças derivadas disso. Tudo são buracos em determinado formato que você não tem absolutamente nenhum poder para mudar. O que fazer? Mude a única coisa que precisa mudar para atingir seus objetivos. Você mude o pino para que tenha o mesmo formato do buraco. Se você não quer ser uma criatura extinta, de uma empresa extinta ou um casamento extinto, é melhor entender quem tem que mudar nesta equação. Estratégias para atingir metas. Você deve pegar um papel e listar 5 metas para os próximos 12 meses. Somente 5. Não se preocupe com mais do que isso, porque neste caso já é exagero. No mesmo papel você vai subdividir cada uma dessas metas em 5 tópicos que você deve cumprir no prazo de 12 meses para que suas metas se realizem. Cada tópico deve ser subdividido em 5 ações diárias. Se você executar 5 ações diárias para qualquer dessas metas durante 365 dias consecutivos, nós te desafiamos a não atingir a meta, porque então não é sorte, não é magia, não é milagre, mas sim apenas a conclusão de um processo. É importante você entender que a meta é um processo. Se você quer, por exemplo, obter mais clientes, é um processo. Não adianta você chorar, colocar os joelhos e a testa no chão e falar: ai meu Deus, a crise está pegando a gente e eu vou ficar sem clientes. Não,
é um processo. Basta repetir o processo de obter os clientes e você os terá. Pergunte a qualquer empresário bem-sucedido se ele chegou onde está apenas chorando, orando, se desesperando ou reclamando. Não, todos tiveram que agir. Se você quer ter uma família, é um processo. Se você quer ter mais dinheiro, é um processo. Se você quer ser mais feliz, é um processo. Tudo é um processo. É o modo como você vê o mundo e como você interage com ele. Agora você está desafiado a escrever 5 metas que você queira atingir em um ano. Lembre-se, 5 metas, 5 tópicos que você deve realizar para cada uma dessas metas e 5 ações diárias para que você as atinja. Você não precisa acreditar no que estou dizendo, apenas experimente. Pode criar apenas uma meta e fazer esse mesmo processo. Teste, você vai ver o que vai acontecer ao final dos 12 meses. Estas são as dicas preciosas para que você possa atingir todas as suas metas neste ano. Aproveite e se inscreva aqui no nosso canal Célio Lobo Vídeos no YouTube e ative o sininho para que você possa receber diariamente todas as nossas novidades gratuitamente. No mais, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.